Obrigado. Olá, meu nome é Ubirajara, como ele já falou, né? Eu sou farmacêutico, com mestrado em farmacologia e doutorado em neurociências e atualmente atuo como professor de bioquímica, farmacologia e toxicologia na Universidade do Sul de Santa Catarina, e desde 2005 eu venho trabalhando com projetos de extensão, palestras e cursos relacionados à dependência química. O que eu vou fazer hoje é explanar os mecanismos básicos da neurobiologia da dependência química e falar um pouco sobre os efeitos das drogas no nosso organismo, certo? Inicialmente, uma questão muito importante é quem desenvolve e quem não desenvolve a dependência química, visto que boa parte da população entra em contato com drogas de abuso, né? Isso diariamente no mundo inteiro, mas nem todas as pessoas que entram em contato com as drogas de abuso ou drogas capazes de gerar dependência são pessoas que desenvolvem a dependência química. A porcentagem das pessoas que desenvolvem a dependência química, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é entre 10% e 15%. Então, quais são os fatores reais, né? Por que a maioria que entra em contato com as drogas não se torna um dependente químico e não tem essa fissura ou a vontade absurda de consumir a droga novamente? Existem vários fatores por trás da dependência química. Existem fatores sociais, fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores neuroquímicos bastante claros, né? A herança genética é algo bastante importante, o meio onde o sujeito está inserido, o tipo de droga que ele vai entrar em contato, a idade que ele vai entrar em contato com essa droga, a forma de uso da droga, se a droga é aspirada, se a droga é fumada, se a droga é uma droga ingerida via oral. Então depende principalmente da fase da vida, do tipo de droga, a capacidade de gerar dependência que aquela droga tem, o contexto social, o estado psicossocial do sujeito, né? O estado emocional do sujeito, tudo isso influencia. Então, alguns desses aspectos eu vou abordar hoje aqui durante essa web palestra, explicar como funciona. Por exemplo, os adolescentes, ou a faixa de vida da adolescência, dos 14 aos 21 anos, é uma fase de enorme desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, o encéfalo do sujeito está se formando, crescendo, algumas vias neurais estão se formando com estão ganhando mais força ou maior estabilidade, né? Alguns neurônios estão fazendo as suas sinapses e liberando uma quantidade maior ou menor de neurotransmissores, e isso é bastante importante quando a gente fala em dependência química, porque sabe-se que a maior parte das pessoas que entram em contato com as drogas entram em contato no período da adolescência, né? Existe, obviamente, um número grande de pessoas que experimenta pela primeira vez na infância, como é o caso do álcool e do cigarro, que é antes da adolescência, e existe também, obviamente, um número de pessoas que experimentam a droga pela primeira vez após os 21 anos de idade, que já é na fase adulta. A primeira pergunta que eu faço toda vez que eu vou dar uma palestra, um curso sobre dependência química, é se a pessoa que está assistindo é adicto, ou é o termo que nós usamos, né, que tem adição ou viciado, pejorativamente falando, né, em alguma coisa. Então, coloquialmente falando, a gente usa o termo viciado, fissurado, e na verdade o termo correto que se usa dentro do estudo da dependência química é a adição, que seria o fato de a pessoa ser dependente de alguma droga, e a pessoa que é dependente é chamada de adito ou adicto, né? O adito é uma pessoa que não consegue viver sem aquilo, né? Em resumo, é isso. E você pode ser adito, como está aí no slide, pode ser adito ao futebol. Tem pessoas que são viciadas em futebol, que não perdem um jogo de futebol, acompanham o seu time, acompanham outros campeonatos, pagam a TV a cabo para poder assistir campeonatos do mundo inteiro. Existem aquelas pessoas que são viciadas em cerveja, né? Que todo final de semana, chega na sexta-feira, é como se fosse obrigatório, acabou o expediente da sexta-feira, vai ter o happy hour, então vou tomar uma cerveja porque sexta-feira é o dia de tomar a cerveja, né? E existem aquelas pessoas que são viciadas em chocolate, e temos vários. Quando eu falo isso, no começo das minhas palestras eu falava muito de chocolate, da cerveja, do futebol. Mas hoje em dia nós sabemos que as pessoas são mais adictas ou viciadas ou dependentes de outras coisas, como, por exemplo, redes sociais, WhatsApp. A gente não consegue ficar um dia inteiro sem olhar no WhatsApp.
tem gente que não consegue passar o dia inteiro sem olhar no Instagram, ou seja, o que for, né? E os jovens, assim, no início, na pré-adolescência e no início da adolescência, costumam jogar esses jogos, né, de internet. Existe até um transtorno hoje de jogos de internet, que é chamado em inglês de Internet Game Disorder, onde se estuda, né, a dependência desses jogos de internet que os jovens não conseguem sair da frente do computador ou da televisão com seus consoles, porque isso também gera uma dependência. Então é muito maior que isso, e se eu for falar um pouco mais dos adultos, a gente vai falar aí no caso das séries que nós temos nas televisões, e algumas pessoas podem até reconhecer isso como dependente, porque é bastante comum, né? Não consegue, vai sair um novo episódio da série, não posso perder. Então isso não deixa de ser uma dependência, onde eu sempre questiono, né? Qual a sua adição? Ou você é dependente do quê? O que você não vive sem, né? O sistema nervoso central, ele tem uma estrutura que eu vou tentar explicar como esses mecanismos de dependência ocorrem dentro dele, né? Mas, para diagnosticar uma dependência química, ou para ser considerado uma droga capaz de gerar uma dependência química, ela tem que ter algumas características. Primeiro, essa droga deve apresentar uma certa tolerância, né? O que é tolerância? Tolerância é quando você tem que aumentar a dose de uma droga ou de um determinado fármaco para obter o mesmo efeito. Então, no decurso do tempo, com a repetição das doses, você tem que ir aumentando essas doses para obter o efeito original. Também ocorre a dependência. A dependência é aquilo que eu estou falando até agora, é o fato de a pessoa não viver sem aquela droga, não conseguir viver sem aquilo, né? Normalmente, essa substância ela é frequentemente consumida em quantidades maiores do que a pessoa pretende consumir. Ela pretende consumir 2, 3 copos de cerveja, vai lá e toma 10, 15, 20 copos de cerveja, né? Vamos explicar por que isso acontece. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância, né? A negociação é a parte da negociação. As pessoas tentam, os dependentes químicos, muitas vezes, sem saberem que são dependentes químicos ou não se considerarem dependentes químicos, porque a dependência química é uma doença psiquiátrica, e como toda doença psiquiátrica, o autodiagnóstico é praticamente impossível. Você tem um autodiagnóstico claro, certo? Então, dificilmente você aponta a doença psiquiátrica do outro, mas você não consegue fazer um diagnóstico ou um parecer muito correto sobre a sua situação emocional e a sua doença psiquiátrica, né? Então, a negociação é quando você pretende, vou tomar menos, vou tomar só um, hoje você tenta controlar, e no caso do dependente, da dependência química, isso não ocorre, né? Muito tempo é gasto em atividades necessárias tanto para a obtenção, na utilização, quanto na recuperação dos efeitos dessa substância. Isso também é característico, né? São critérios, eu estou lendo aqui os critérios do DSM-4, né? Que é um manual estatístico e diagnóstico dos transtornos psiquiátricos da Organização Psiquiátrica Norte-Americana, para determinar se a pessoa é um dependente químico ou não, né? Outra característica que aparece, o uso da substância continua apesar da pessoa ter consciência, né, de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pela substância, né? Então esses são os critérios para a gente determinar o que é dependência química. E para entender essa dependência química, eu peguei uma figura, uma capa de um livro que eu comprei faz muito tempo, quando eu fiz o estágio fora do país, que é uma capa do livro de Fisiologia Comportamental, ou Fisiologia do Comportamento, do Neil Carlson. Esse livro eu acho interessante porque a capa dele mostra um encéfalo dentro da cabeça, né, que o encéfalo é a parte do sistema nervoso central que fica dentro do crânio, então aparece, e abaixo do encéfalo nós já temos um pedaço da medula. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula, né? Então aqui aparece bem o sistema nervoso central, falta um pedaço da medula, mas esse ser que está na capa, ele é desenhado transparente, porque a intenção do livro é olhar para dentro, olhar para o encéfalo. O encéfalo é uma estrutura que, se nós formos estudar ele a fundo, nós vamos ver que ele consome uma quantidade absurda de energia do nosso corpo. Apesar de ter um peso relativo de 2% do corpo, ou seja, ele pesa quase nada, extremamente mole também, o sistema nervoso central, principalmente o encéfalo e o córtex, a parte do córtex, ele consome uma quantidade de glicose e oxigênio muito grande, né? Ele é o centro controlador do corpo. E a dependência química é considerada uma doença nesse centro controlador do corpo,
é uma doença do encéfalo, assim como nós temos a hepatite no estômago, a hepatite no fígado, a gastrite no estômago, né, nós temos a dependência química que ocorre num local do corpo que é o encéfalo. Então, eu preciso falar um pouco sobre o encéfalo e mostrar como ele funciona e como a dependência química funciona no encéfalo para que nós pelo menos parcialmente, conseguimos entender como funciona e por que as pessoas estão utilizando droga, pelo menos do ponto de vista neuroquímico. Então, o sistema nervoso central, essas figuras são do livro do Neil Carlson, né? Ele tem algumas estruturas muito importantes que são subcorticais, que são responsáveis pelo controle do comportamento. Essas estruturas que controlam o comportamento emocional são chamadas em conjunto elas são chamadas de córtex límbico ou sistema límbico. Então, o sistema límbico é um conjunto de estrutura que tem um papel importante no controle das emoções. E eu gostaria de destacar aqui nessa figura que aparece, em vermelho, duas bolinhas ao lado, que tem um nome em inglês de amígdala e em português também tem um nome de amígdala. Essa amígdala, ou corpo amidalóide, como é encontrado em alguns livros, ou amígdala central também, ela tem um papel importante na memória emocional, né, no comportamento de medo e ansiedade, e atrás dela nós temos o hipocampo. O hipocampo, que também é uma estrutura bilateral, né, se vocês observarem na figura, nós temos uma amígdala do lado esquerdo e uma amígdala do lado direito do encéfalo, no hemisfério direito e outra no hemisfério esquerdo, a mesma coisa para o hipocampus, né, que fica atrás da amígdala, que tem um papel importante também na memória, certo? E na depressão. Se a gente for estudar a depressão, a gente vai ver que o hipocampo, durante um processo de depressão, ele diminui de tamanho, ele diminui o número de conexões. E eu estou falando de depressão aqui porque boa parte das pessoas que têm dependência química tem algum tipo tem outras doenças psiquiátricas associadas. Então, a dependência química é uma doença que muitas vezes não vem sozinha, ela vem associada a algum outro tipo de doença psiquiátrica ou problema ou alteração psicológica. Outra estrutura que eu queria falar um pouco são os gânglios da base, que estão aqui destacados em azul. A amígdala ficou da figura anterior, voltou para essa como referência de espaço, né? Os gânglios da base são estruturas bilaterais, que são responsáveis pelo controle motor, mas também tem uma importância na parte basal, né? Na parte anterior e basal, para a dependência química, que é onde fica justamente, né, as áreas de recompensa e prazer, que estão mais ou menos demonstrados nesse slide. Esse slide é um slide que mostra uma figura que foi retirada do National Institute of Drug Abuse. A sigla dele em português a gente pode ler como NIDA, né? Essas figuras estão disponíveis no site deles e qualquer um pode baixar e estudar, né? Lá tem inclusive a descrição da figura em inglês, que é facilmente traduzida, né, em ferramentas de tradução. Então, nessa figura nós temos em rosa, né, lá atrás do nosso encéfalo, que está aqui cortado ao meio, né, nós temos o cerebelo em rosa e ele tem uma função importante na coordenação motora. Por que eu estou citando o cerebelo? O cerebelo é um dos órgãos mais atingidos, por exemplo, pelo álcool. E o álcool é uma das drogas mais utilizadas no Brasil e no mundo, né? O Brasil tem um número bastante grande de usuários de álcool. Dependente de álcool também. Nós temos aqui, então está escrito em inglês coordenação, na verdade é equilíbrio, né, e planejamento de movimentos, mas ele tem um papel muito importante no equilíbrio. Quando as pessoas ingerem o álcool, o funcionamento do cerebelo diminui. Ocorre uma inibição do disparo neuronal do cerebelo e as pessoas têm dificuldade na coordenação motora, têm dificuldade na fala, têm dificuldade de se manter em pé, certo? Então isso é porque o álcool ele tem vários locais onde ele age no sistema nervoso central, mas a ação dele sobre o cerebelo é muito importante. Além disso, existem fármacos que são prescritos para o tratamento da ansiedade ou da insônia, da classe dos benzodiazepínicos, que também agem neste local, causando também uma diminuição da função cerebelar. Acima do cerebelo eu tenho o córtex responsável pela visão, está escrito em inglês vision, e é o córtex visual, é o córtex occipital. O córtex occipital, onde a visão é finalmente formada, ele também pode ser alterado ou ter uma certa disfunção com o uso de drogas alucinógenas. Por exemplo,
as drogas do tipo LSD, certo? Inclusive as anfetaminas, as metanfetaminas da classe do êxtase podem alterar a percepção do meio e também da visão. Mais acima no encéfalo nós temos uma região responsável pelo movement, que é o córtex motor, e pela sensation, que é a sensação, ou córtex sensorial primário. Então ali nós temos o córtex motor em laranja, que é o córtex motor primário, e em azul claro nós temos o córtex sensorial primário, né? Essa relação do córtex sensorial e a resposta motora, eu sempre gosto de lembrar que o crescimento, o amadurecimento do encéfalo, ele começa na base, na região do cerebelo e do córtex visual, e ele vai crescendo ou amadurecendo ou se tornando adulto em direção à parte frontal, que é onde fica o córtex frontal, a parte frontal do encéfalo, que é onde está a nossa consciência. Então, durante o amadurecimento do encéfalo, principalmente na adolescência, a parte frontal do encéfalo, a parte rostral, como a gente fala, né, em neuroanatomia, é uma parte que não está completamente desenvolvida. Isso faz com que muitas vezes a parte que é responsável pela consciência de fazer algo certo ou errado não esteja desenvolvida o suficiente para você conseguir frear o comportamento de compulsão gerado pelo prazer que as drogas vão acabar causando durante o seu mecanismo de ação. Existe uma região aqui que eu gostaria de chamar a atenção. A região em verde, que está aparecendo em verde, é a região do hipocampo, responsável pela memória. Eu ainda tenho o tálamo num rosa, logo abaixo do verde e acima do laranja, que o tálamo ele é responsável aí é uma alfândega sensorial, vou falar mais tarde dele. E abaixo eu tenho um traço em laranja que é a via de recompensa e prazer, que é a que mais me interessa falar hoje. Por quê? Porque todas as drogas são capazes de ativar a via de recompensa e prazer. Como ativamos a via de recompensa e prazer? É bastante simples. A via de recompensa e prazer, ela é ativada em situações onde você sente prazer, ou você é recompensado. Se você trabalha um mês inteiro e no dia de receber o salário você recebe o seu salário, você ativa levemente essa região. Essa região, que parte de uma área que daqui a pouco vai aparecer com a sigla de VTA, né, que está aqui no próximo slide, que é a área tegmentar ventral, ou tegmento ventral. Essa região, chamada área tegmentar ventral, ela projeta neurônios até o núcleo accumbens, e partindo da área tegmentar ventral, que é o VTA, aqui a sigla em inglês, até o núcleo accumbens, nós temos uma série de neurônios que são chamados neurônios dopaminérgicos. Os neurônios dopaminérgicos são neurônios capazes de produzir e liberar um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina é, sem dúvida, nessa região responsável, quando ela é liberada no núcleo accumbens, ela é responsável pelas sensações de prazer que nós temos na nossa vida. Então, quando nós estamos com sede e tomamos água, aquilo dá prazer. Libera-se um pouco de dopamina. Quando você trabalha o mês inteiro e recebe a recompensa, aquilo gera prazer. Você libera a dopamina. Quando você come algo muito doce, né, existe receptor para glicose nessa via de recompensa e prazer. Então, ocorre uma liberação de dopamina. Por isso que algumas pessoas são viciadas em doces. Quando você come uma comida muito gostosa, está com fome e come uma boa comida, muito palatável, geralmente comidas bastante gordurosas, ativam bastante as papilas gustativas e geram uma sensação de prazer maior que ocorre nessa região de recompensa e prazer, que vai da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens. Então libera dopamina lá no núcleo accumbens. Quando você quando você tem você tem uma interação social com um grupo de pessoas, que você conversa bastante, que você consegue interagir bastante, dar risada e conversar e se sentir bem, essas interações sociais também aumentam o prazer do ser humano. É uma forma de sentir prazer. Então, até agora, o que eu falei, tudo que nos dá prazer é para a nossa sobrevivência. É a água, é a comida, é a interação social. Só faltou falar de uma coisa: o comportamento sexual. O sexo é uma das uma das formas de liberar a maior quantidade de dopamina na região do prazer, que é o núcleo accumbens. Então, é estranho que algumas pessoas que são dependentes químicos, ou seja, que são dependentes de algum tipo de droga, consigam abandonar todos esses comportamentos pela droga. Então, qual a conclusão que se chega antes de demonstrar isso? É que as drogas de abuso, elas conseguem aumentar a liberação de dopamina no núcleo accumbens em uma intensidade tal que
As pessoas preferem o prazer da droga do que todos os prazeres da vida. E talvez essa seja a parte principal e crucial dessa web palestra. É entender que as drogas geram muito mais prazer do que os prazeres normalmente que nós temos na vida. E é por isso que algumas pessoas preferem as drogas. Ou quando não tem esses prazeres, podem preferir usar a droga porque é a única forma que ela tem de sentir prazer na vida. Então isso ajuda a explicar. Drogas como, por exemplo, o crack, a cocaína, são drogas que liberam uma quantidade muito grande de dopamina no núcleo accumbens. E essas drogas elas têm um efeito drástico em termos de dependência química, elas geram uma dependência química muito forte. Eu vou falar de uma outra droga que alguns consideram inocente, e de inocente não tem nada, né? Que é a maconha. A maconha ela também tem essa capacidade de gerar prazer, pois ela também aumenta a liberação de dopamina no núcleo accumbens. E nós temos também aí o cigarro. O cigarro, assim como o crack, é uma droga de absorção pulmonar. E o cigarro talvez seja uma das drogas mais difíceis de se parar o uso, de se controlar a dependência. Primeiro porque ele é vendido, né, legalmente, né? E segundo porque a absorção pulmonar faz com que o princípio ativo do cigarro, que cai no sangue, que é a nicotina, ele consiga cair na circulação muito rapidamente e tenha uma ação do sistema nervoso central muito rápida. Em questão de segundos, você tem um aumento considerável da liberação de dopamina na região de recompensa e prazer, na região do prazer, que é o núcleo accumbens. Nesse slide aqui ainda, eu quero falar um pouco sobre essa região do córtex pré-frontal. Pré-frontal é que fica antes do córtex frontal, que no slide anterior aparece como região do, eu vou traduzir literalmente como julgamento ou discernimento. Essas duas regiões, ela está destacada aqui em roxo, né? E aqui nessa outra região ela está com a seta apontando em amarelo como pré-frontal córtex ou córtex pré-frontal. Essa região do córtex pré-frontal é aquela que é capaz de nos dizer para, não usa ou não começa. Então, uma vez você sentindo prazer, você ativando a região de prazer, que é a região que parte, os neurônios que partem da área tegmentar ventral e vão até o núcleo accumbens, você sentindo prazer, você começa a diminuir, existe uma via colateral que vai diminuir a atividade do córtex pré-frontal. Traduzindo, simplificando, o que ocorre é que quanto mais prazer você se sente, menos discernimento você tem. Quanto mais prazer você sente, menor a sua capacidade de dizer não àquilo que está gerando prazer. E eu estou tratando aqui de drogas que geram uma quantidade de prazer enorme. E daí vem o comportamento que nós chamamos de comportamento compulsivo do uso de drogas. O comportamento compulsivo do uso de drogas, ele decorre do fato das pessoas sentirem muito prazer com aquilo e perderem ou diminuírem a atividade do córtex que é responsável pelo discernimento ou que consiga diferenciar o que é certo e o que é errado a partir de determinada dose da droga. Então a pessoa perde a capacidade de dizer não. Muitos, para que isso não ocorra, evitam inclusive começar a utilizar a droga, não dar o primeiro gole, não dar a primeira tragada ou a primeira cheirada, ou seja lá qual for a droga que estiver utilizando. Porque uma vez que ela inicia esse comportamento, fica muito difícil dela parar esse comportamento. É o caso da cervejinha, né? Muitos conseguem tomar uma cervejinha, né? Muitas vezes trazida com um nome no diminutivo, por conta é um mecanismo encefálico de diminuir a culpa, né? Você chama ela de cervejinha, que é uma cerveja pequena, né? E aí uma cerveja pequena não lhe faria mal. Aqui um pouco, aqui é um artigo, né? A biologia da adição, né? A neurobiologia da adição, do comportamento de adição, onde eu tenho um artigo de 2017 que mostra as estruturas todas que estão envolvidas com o comportamento de dependência química, e ali tem uma região chamada NAC, que é o núcleo accumbens, que eu falei no slide anterior, que é o centro do prazer. Ele é muito influenciado pelo hipocampo, que está com a sigla HIP. Algumas pessoas começam a sentir prazer com a droga mesmo antes de ter contato ou ingerir a droga, porque ela pode entrar num ambiente ou numa situação ou com uma pessoa ou determinada história que faça com que ela lembre do prazer que a droga gerou nessa pessoa. Então já existe uma pré-excitação da região de prazer mesmo antes de você entrar em contato com a droga.
Então esses sinais que nós chamamos, que tem no ambiente, que tem no dia da semana, no horário, já fazem com que a pessoa sinta prazer sem entrar em contato com a droga. Né? Vou voltar ao exemplo da bebida alcoólica. Opa, hoje à noite eu vou beber. A pessoa já começa a se sentir feliz, já começa a sentir prazer antes de entrar em contato com a droga. Bom, nesse próximo slide, que é de um livro que é chamado o Atlas Ilustrado de Farmacologia do Netter, eu gostaria de falar um pouco sobre a via de recompensa que se repete aqui, né? O tegmento ventral, ou área tegmentar ventral, está em verde, a região do prazer está como uma bola vermelha, que está chamada aqui de núcleo accumbens ou núcleo acumbente, e embaixo disso tudo eu tenho o locus coeruleus, que é uma região de onde partem os neurônios que liberam um neurotransmissor chamado noradrenalina. A liberação de noradrenalina causa um aumento da atividade do tegmento ventral, ou da área tegmentar ventral, que vai aumentar a liberação de dopamina no núcleo accumbens. Portanto, existem algumas pessoas que são dependentes de noradrenalina. Exemplo, esportistas, pessoas que praticam esportes, principalmente esportes radicais, elas têm uma tendência a sentir muito prazer enquanto estão passando por esse momento do esporte, porque geralmente desafia a vida, já libera um monte de endorfina, que também causa prazer, e além disso a noradrenalina gera essa liberação de dopamina indiretamente no núcleo accumbens, ou núcleo acumbente, como está ilustrado aqui. Mas se vocês gravarem bem essas três regiões, azul, verde e vermelho, eu vou ampliá-las, mostrando nesse slide a região em azul, que é a região do locus coeruleus, a área tegmentar ventral ou tegmento ventral em verde, e aqui em vermelho o núcleo accumbens, que é a região de recompensa e prazer, e vocês conseguem observar ao redor todas as drogas que têm atividade sobre esse sistema de recompensa e prazer. Né? Aparece aqui uma série, por exemplo, se eu pegar a cocaína, ela age tanto na região do núcleo accumbens, a cocaína também age na região... onde é que é a outra região que ela aparece aqui? Não aparece, só aparece na região do núcleo accumbens porque ela é inibidor da recaptação de dopamina. Mas se eu pegar, por exemplo, a nicotina ela tem ação no locus coeruleus, a nicotina ativa também a área tegmentar ventral ou a área de tegmento ventral, e a nicotina também age no centro de recompensa. Então é uma droga que a gente chama de droga altamente reforçadora, porque ela tem uma capacidade em diferentes pontos de gerar prazer. Então esse slide fica aqui para vocês. Então esse circuito, né, de recompensa cerebral, ele pode ser ativado de diferentes maneiras por diferentes vias. Nós temos aqui os benzodiazepínicos, o etanol, que é o álcool, nós temos os barbitúricos aqui também, que são drogas utilizadas principalmente para epilepsia, né? Nós temos os opioides, a morfina, que é um caso típico de opioide, né? A heroína no Brasil não tem tantos casos, que também é um opioide. Vamos lá. E aqui eu mostro, né, o encéfalo e regiões de ligação de outras drogas, como por exemplo o principal princípio ativo da maconha, que se chama delta-9 tetrahidrocannabinol, ou THC. Ele tem uma ligação extensa na região de memória, ele tem uma ligação extensa na região de recompensa e prazer, fora todo o córtex e cerebelo. Então o THC ele tem uma atividade sim bastante intensa sobre o sistema nervoso central. A cocaína também, né, aqui ela tem pontos de ligação principalmente na região de recompensa e prazer. E agora eu quero falar um pouco sobre o fenômeno de tolerância no sistema nervoso central, falando que o sistema nervoso central ele está em equilíbrio até você adicionar algum tipo de droga. Ele começa a funcionar em desequilíbrio, certo? Então, o uso de droga desequilibra o funcionamento do sistema nervoso central. No entanto, o sistema nervoso central tem uma capacidade extraordinária de se adaptar. Então, ele se adapta tanto metabolicamente quanto funcionalmente, certo? Ele tem a capacidade de se adaptar e aí ele começa a trabalhar com a droga. Mesmo na presença da droga, ele consegue tentar achar um equilíbrio. No momento que você retira a droga, você tem o quê? Você tem um desequilíbrio do sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa busque a droga novamente para poder fazer com que ele volte a funcionar em equilíbrio, certo? Então nós temos aqui a explicação da tolerância e da dependência, o síndrome de abstinência, né? Essa síndrome de abstinência, o nome pode ser utilizado também síndrome de retirada, né? Que é uma situação de desequilíbrio do sistema nervoso central na ausência da droga. Normalmente, as drogas para causar tolerância, elas têm que ser utilizadas de forma repetida, ou seja, tem que ser o uso crônico, né?
Com o uso crônico, o que ocorre, como dá para ver aqui nesse slide dos mecanismos de tolerância, nós temos uma membrana de um neurônio, que está na parte de cima, com o respectivo receptores de neurônios, que parecem umas cobrinhas ali no meio da membrana da célula, né, do neurônio. E quando uma droga excita demais ou age demais sobre esse determinado receptor, que são proteínas inseridas na membrana, a tendência dessas proteínas, como aparece na figura de baixo, é ocorrer uma endocitose, ou seja, o local onde essas drogas agiam no neurônio, eles passam para a parte de dentro da célula, sendo que não diminuindo a quantidade desses receptores para a droga na membrana neuronal. Com isso, as drogas passam a ter que ser utilizadas numa dose maior, porque elas vão ter uma quantidade menor de receptores para agir, e com isso há um aumento no consumo da droga e na dose da droga. Esse slide sobre o histórico do uso de drogas é bastante interessante, né? As drogas são utilizadas, né, desde que se consegue registrar o uso de drogas, né? Então eu tenho aqui a nicotina na América do Norte, né, a coca na América do Sul, e eu tenho aqui no Oriente Médio uma planta chamada cat. E do cat se retira as catinonas, que estão começando a chegar agora no Brasil, que é uma droga que torna a pessoa um pouco um zumbi, assim, que são os vídeos mais recentes que aparecem na internet de pessoas, né, com comportamento tipo zumbi, como eles falam, completamente descontrolados, são do fruto do uso de catinonas, né? De acordo com dados que eu consegui recolher numa visita junto ao Instituto Geral de Perícias, nós já temos catinonas sendo apreendidas aqui no nosso estado. Então, algo que a gente sempre acha que começa lá fora e demora para chegar no Brasil, hoje em dia, com a globalização, infelizmente, isso não ocorre. Muito rapidamente, as drogas que são lançadas lá fora, descobertas lá fora, chegam no Brasil. E o CAT, então, tem essa característica, né, das catinonas, e essas catinonas, elas são extremamente perigosas, certo? Aqui eu vou deixar essa lista, né, de todas as classes de drogas, que inclui benzodiazepínicos, barbitúricos, né? Os barbitúricos, benzodiazepínicos e o álcool, que é o etanol, eles agem basicamente no mesmo tipo de receptor, que é o receptor GABA-A, que é um receptor para um neurotransmissor inibitório. O efeito do álcool, principalmente, é um efeito inibitório, mas algumas pessoas contestam isso, porque as pessoas tomam álcool para ficar alegre. Só que o álcool, numa dose baixa ou inicial, ele inibe a inibição comportamental. Então ele libera comportamentos. A partir de determinada dose ele começa a ter, né, déficit motor, déficit da fala arrastada, e aí nós temos uma série de efeitos aqui, todos eles, né, nós vamos aparecer aqui tanto nos benzodiazepínicos, no álcool quanto barbitúricos, um efeito claro ali de sedação, né? Então nós temos aqui também uma das drogas mais utilizadas, que não é considerada droga de abuso, mas na verdade é o café, né? A cafeína, ele age em receptores da adenosina, ele tem um efeito estimulante, né? Os canabinoides, que é a maconha, que existe uma discussão bastante grande aí sobre a liberação ou não da maconha, né? Acredito que na dose que a maconha é vendida hoje, né, no conteúdo de THC que ela tem, existe um risco muito grande de psicotização dos pacientes, principalmente adolescentes, né? Durante o desenvolvimento do sistema nervoso central é bastante complicado. Então, o sistema nervoso central do adolescente ele não está formado, o adolescente não sente prazer como o adulto sente. Então, quando o adolescente encontra a droga, é como se ele achasse o santo grau, né? Aquilo para ele é o momento da vida dele, porque o sistema nervoso central dele não faz com que ele sinta muito prazer. Então, existem alguns estudos mostrando que eles realmente sentem muito prazer, né? Mas, em geral, o adolescente, quando a gente encontra o adolescente, a gente fala para ele, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer isso, aquilo. Ele faz aquela cara, né? Não estou afim, né? Aquela cara de que não está muito animado, etc. E, às vezes, é na droga que eles encontram esse ânimo, essa alegria, né? Aqui eu tenho um exemplo da cocaína administrada de diferentes formas, para ver como é importante, né, a administração da droga, e o efeito dela acaba dependendo da farmacocinética dela, né? A farmacocinética é o movimento da droga pelo corpo, né? Então, aqui são como que se absorve uma cocaína quando ela é injetada via intravenosa, né? Via intravenosa, essa figura é de um livro chamado Golan, de farmacologia. Então, via intravenosa, nós temos aí um aumento bastante acentuado, né, da concentração da cocaína no sangue, né? Ela vai até
500 nanogramas por ml, né, na concentração plasmática de cocaína. Na segunda opção, que é a cocaína fumada, no caso é a base dela, né, que é o crack, ele chega a aumentar a concentração na velocidade muito semelhante à cocaína injetável. Então a cocaína fumada, ou seja, o crack, ele tem um aumento da concentração sanguínea muito veloz, né? E, no entanto, a queda dele também da concentração sanguínea é muito rápida, o que faz com que os usuários de crack busquem usar várias vezes o crack por dia, né? Depois nós temos a cocaína usada via nasal, que é a aspirada, né? Ela tem um aumento da concentração do sangue um pouco mais lento, né? Um pouco diferente do que ocorre no crack e na endovenosa, e essas são as 3 formas mais utilizadas. A via oral pode ser utilizada também a cocaína, mas ela demora em torno de meia hora para começar a ser absorvida e ter algum efeito. O mecanismo de ação da cocaína é bastante conhecido, né? Nós temos aqui uma neurotransmissão dopaminérgica, mostrando a dopamina aí como nosso principal neurotransmissor do prazer. Ele é liberado aqui do neurônio que está na esquerda, que é o neurônio pré-sináptico, e vai agir em receptores, que são aqueles azuis escuros que estão no neurônio pós-sináptico, né? Aqui nesse momento, nós temos também representado o transportador de dopamina, que é uma proteína de membrana capaz de recaptar a dopamina que é liberada durante uma excitação neuronal que libere dopamina, né? E aqui no caso da cocaína o que acontece é que ela fecha esse mecanismo de recaptação, aumentando a concentração de dopamina, né, que é essas bolinhas azuis que estão aí na fenda sináptica, que é o espaço entre um neurônio e outro, e isso faz com que aumente muito a sensação de prazer da pessoa e faça com que a pessoa queira utilizar essa droga continuamente. Os efeitos da cocaína são bastante conhecidos, né? Numa dose muito alta ela pode gerar comportamentos psicóticos, principalmente síndrome de perseguição. A anfetamina tem um efeito parecido, só que ela mexe com o transportador de dopamina, fazendo com que a dopamina, ao invés de entrar, ser recaptada, ela saia pelo mecanismo de recaptação e aumente a concentração de dopamina na fenda sináptica de maneira bastante extensa. O álcool é uma droga basicamente inibitória do sistema nervoso central, age nesse enorme canal iônico aí, né, que está representado, que é o receptor GABA-A. Ele tem, dependendo da dose, aumentando a quantidade de álcool no sangue, você vai tendo um efeito inicialmente estimulante, depois distúrbios da concentração e do tempo de resposta, depois uma incoordenação motora, fala arrastada, prejuízo de memória, né? Depois você tem uma amnésia, náusea, perda dos sentidos, até chegar ao coma, e se a dose continuar, nós temos aí a morte por parada respiratória. Isso é bastante preocupante quando se usa bebida alcoólica com alta concentração de álcool. E o exemplo mais claro disso é a tequila. E a tequila é uma das bebidas preferidas dos jovens que entram na faculdade, né? Ou dos jovens adolescentes aí antes da faculdade. Eles têm um ritual de tomar tequila quando entram na faculdade. Muitas vezes isso é bastante assustador, porque o nível de etanol no sangue sobe muito rápido, porque a tequila é uma bebida muito forte, ou seja, ela tem uma concentração muito alta de etanol. A síndrome de abstinência ou de retirada do álcool, ela é caracterizada por sudorese, tremores, hipertermia, irritabilidade, hipertensão, insônia, forte desejo por álcool e, em alguns casos extremos, tem o delirium tremens, onde você tem alucinações, confusão mental, agitação severa e depois da convulsões, que pode levar ao óbito, inclusive, né? Então são pacientes que têm que ser bastante controlados. O uso de benzodiazepínicos aí geralmente ocorre para tentar ocupar esses receptores, né, que estão sentindo a falta, entre aspas, né, ou a abstinência do álcool. A nicotina é uma droga, assim como o álcool, uma droga liberada, né, a terceira droga de abuso mais consumida depois da cafeína e do álcool, né, atua em receptores nicotínicos, né, para acetilcolina. O Brasil hoje tem leis bastante claras, né, para o consumo de cigarro em lugares fechados. Isso não faz muito tempo, mas em países pelo mundo você pode encontrar, como por exemplo a Alemanha, onde se fuma em lugar fechado, né, Alemanha e outros lugares da Europa também. Ele age imitando a acetilcolina nos receptores nicotínicos, né? Ele tem uma ação que varia, né, de excitatória e inibitória, dependendo da situação. Ele tem um efeito reforçador muito intenso por 2 motivos. Ele age em diferentes pontos do sistema nervoso central e
ele também é uma droga que é via pulmonar, então a concentração dele no sangue aumenta muito rápido, né? A probabilidade de causar dependência é muito alta, o índice de pessoas que tentam parar de fumar a cada ano e conseguem é muito baixo, em torno de 5%. Né? Nós temos aquela propaganda clássica, antiga, que falava de uma marca de cigarro onde tinha um cowboy fumando, esse cowboy morreu de câncer, né? O sujeito que fazia a propaganda. Falar sobre a maconha é bastante interessante. Eu costumo comparar a maconha com o veneno da jararaca, né? O veneno da jararaca ele tem um princípio ativo que é antipertensivo, chamado captopril. A maconha tem um princípio ativo que é medicinal. Mas ela, como um todo, ela não é toda medicinal. Ela tem efeitos deletérios à saúde, sim. E algumas pessoas, né, surge uma discussão muito grande sobre a liberação ou não. Eu, do ponto de vista neuroquímico, eu sou contra, né? Então ela é tipicamente fumada. Normalmente a maconha tem alta concentração desse princípio ativo que é o THC, né? E esse THC ele vem aumentando a concentração com as décadas, com melhoramentos genéticos da planta, há um aumento da concentração de THC. E o THC da maconha, a maconha como um todo, ela é uma droga considerada uma droga alucinógena, né? Ela tem efeitos alucinógenos, só que sempre foi uma droga utilizada com baixo teor de THC. Mas agora, com o aumento do teor de THC na maconha, pode ser que apareçam nas unidades de saúde pessoas tendo reações típicas de psicose devido ao uso da maconha. O metabolismo da maconha é bastante extenso, ocorre no fígado, né? Gera vários derivados dela, né? Até a conjugação final onde ela é eliminada. Os locais de ligação da maconha já mostrei. Esses aqui são os dois receptores para maconha, né? O canabinoide 1, CB1 e o canabinoide 2. Eles têm uma homologia grande, são parecidos, mas eles estão em locais diferentes do nosso corpo, um mais no sistema nervoso central e outro no periférico. Existem os endocannabinoides, que são as moléculas que o nosso corpo produz que tem um efeito semelhante à maconha, né? Aqui a anandamida foi a primeira a ser descoberta. Ele causa essa sensação de bem-estar, de sociabilidade, né? Em algumas pessoas com a dose alta de THC, elas têm tido bastante pânico, crise de pânico usando e também algumas sintomas de psicose. Tem probabilidade de causar dependência, menor do que outras drogas, mas tem. Causa prejuízos cognitivos e pode provocar a síndrome amotivacional, que é o fato da pessoa não ter motivação para fazer as coisas, né? Queria falar rapidamente do êxtase, que tem esse princípio ativo que é o MDMA, que é essa estrutura que está aqui, que é derivada da anfetamina, porque na figura da esquerda nós temos um encéfalo esse foi um teste feito em chimpanzé, e na figura da esquerda nós temos uma quantidade, é uma imagem de uma tomografia por emissão de pósitrons, mostrando a presença de serotonina no animal controle, e depois no animal 2 semanas após o uso do êxtase, a quantidade de serotonina no mesmo macaco, né, ele desaparece praticamente, né? E 7 anos depois, que é a terceira imagem, a da direita, mostra que nem toda a serotonina volta a ser produzida nesse mesmo macaco. A diferença nossa para o macaco é muito pequena, então acredita-se que isso seja uma das coisas que esteja ocorrendo nesse exército de pessoas que usa êxtase hoje no nosso país, né? E a diminuição da quantidade de serotonina no sistema nervoso central está relacionada a outras doenças psiquiátricas, como a depressão, o toque, o pânico, certo? O êxtase também tem um efeito bastante drástico, agudo, que é a intoxicação hídrica por êxtase. O aumento da serotonina no sistema nervoso central faz com que ocorra uma desregulação do centro controlador da temperatura do corpo, e essa desregulação da temperatura do corpo faz com que a temperatura aumente, né? E esse aumento da temperatura faz com que a pessoa sinta uma vontade grande de tomar água para manter a temperatura do corpo. No entanto, ao mesmo tempo que a temperatura aumenta, o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, é também liberado em uma quantidade acima do normal devido ao excesso de serotonina no sistema nervoso central provocado pelo êxtase. Com isso, a pessoa toma muita água, mas não consegue urinar. O aumento do volume do sanguíneo é muito grande, ocorre uma diluição do sangue, e o sangue fica diluído em água, porque bebe-se muita água e não se urina, né? O suor não é o suficiente para excretar toda a água bebida, e aí ocorre uma diminuição na concentração de potássio, que gera um edema encefálico. Esse edema encefálico pode levar a convulsões. Quando o edema encefálico é muito grande, o córtex se expande, empurrando
aquela região do cerebelo para frente e ativando, né, o centro do vômito no tronco encefálico, na região da ponte, e a pessoa começa a vomitar e a convulsionar. Isso são sintomas de pessoas que estão numa intoxicação hídrica por êxtase. No entanto, muitas vezes eles chegam aos hospitais dizendo que não tomaram nada, que não usaram nenhum tipo de droga, e é bastante difícil, né, sem um exame toxicológico apropriado, conseguir distinguir o que a pessoa utilizou na noite anterior. Muitas vezes eles utilizaram há 24 horas e vão ter esse efeito, podem ter esse efeito depois, certo? Então eu termino a palestra aqui, né, essa web palestra, sugerindo como tratamento, né, da dependência química, ativar a via de recompensa e prazer de outras formas, através de alimentos que gerem prazer, e aqui eu coloco o chocolate novamente, né? Existe um psiquiatra amigo meu que trata dependente químico, ele dá pacote de balinhas bem doces. Quando a pessoa começa a sair para a rua, ou vai em alguma ocasião onde ela vai sentir vontade, ele dá a balinha com bastante glicose, bastante açúcar, para a pessoa ficar sentindo prazer com aquela balinha, né? E isso muitos usuários de cigarro também fazem quando estão parando, né? Aqui eu tenho, né, uma criança tocando bateria. A música é muito importante, é uma forma de sentir prazer. Tanto tocar no instrumento musical como ouvir música é uma forma muito importante de sentir prazer, né? A interação social também, né? Namorar, ele tem um casal de namorados ali no pôr do sol, curtir a natureza, tudo isso são formas, né? Aqui tem um esporte chamado windsurf, que é o esporte que eu pratico, né? É muito interessante o esporte na água, principalmente porque ele libera uma grande quantidade de adrenalina e endorfina. Então essas são formas que nós temos de tratar a dependência química ou de tentar sentir prazer de outras formas que não através das drogas, né? Então era isso. Muito obrigado a todos pela atenção e o meu contato, o meu Instagram está aí na tela para quem quiser entrar em contato. Joinville mandou aqui uma pergunta. Como tratamos pacientes crônicos, dependentes de suas medicações aí, né? Com relação aos remédios, os médicos, também são drogas. Mas de uma maneira ampla, um paciente com distúrbio psiquiátrico pode ser considerado dependente de sua medicação de controle? Algumas medicações de controle causam dependência química. Todas da classe dos benzodiazepínicos têm essa capacidade. Então todas as drogas que são diazepam, clonazepam, cloxazolam, enfim, né? É um exército, né? A classe dos benzodiazepínicos, ela tem essa capacidade, por atuar no mesmo receptor que o álcool, elas têm essa capacidade de gerar prazer, não igual ao álcool, mas muito parecida, né? Até porque elas causam relaxamento muscular, elas causam uma certa diminuição da ansiedade, e essa sensação de diminuição da ansiedade também pode gerar um certo dependência. Então, como tratar esse dependente? Primeiro, existem outros fármacos que são utilizados também, por exemplo, para tratar a insônia, como o zolpidem. Existem os princípios ativos de planta, que podem atuar como coadjuvantes. Então, o zolpidem é uma alternativa ao tratamento da insônia, certo? O zolpidem é um fármaco que não causa uma dependência tão forte, não tem esse mecanismo reforçador de gerar prazer como tem os benzodiazepínicos. Então uma sugestão de troca de medicamentos é uma maneira, mas sabemos que pacientes que se tornam dependentes dos benzodiazepínicos, eles realmente têm uma fissura ou uma dependência muito grande a esse tipo de fármaco ou medicamento. Então essa troca é muitas vezes difícil, né? É sugerida, mas é muitas vezes difícil. A atividade física, interação social, jogos, brincar com jogos, são formas de tratar a dependência química. E outra forma de tratar a dependência química é ter boa comida, né? As relações sexuais, se não forem patológicas, como eu falo, se não envolver alterações emocionais deletérias, elas devem ser preservadas. A visita íntima, né? Esse psiquiatra que eu citei, ele também preserva a visita íntima. E são as formas que nós temos de tentar tratar. O esporte é uma delas, mas às vezes o paciente não está, já devido à dependência química, não tem mais condição física de praticar algum tipo de esporte. Mas o esporte é uma saída para diminuir a dose, e diminuindo a dose e fazer o que nós chamamos de desmame. Você não pode tirar imediatamente nunca uma medicação que trata doenças psiquiátricas, como os psicotrópicos, né?
de uma hora para outra. Sempre tem que ser feito um ajuste de dose ou uma retirada lenta quando for trocar por outro medicamento. Aí, Cruzeiro do Oeste. Enquanto profissionais da atenção básica, o que podemos fazer para ajudar essas pessoas que fazem o uso abusivo de drogas? Novamente eu vou voltar na parte do esporte, né? O esporte, atividades lúdicas, interação social, a música, o esporte, são formas de se sentir prazer, né? O sistema de recompensa e prazer, ele trabalha dessa maneira. Se a pessoa está sentindo prazer, dificilmente ela vai sentir o mesmo prazer com jogos, com atividades de interação social ou com música, como ela sentia com as drogas. Isso aí a gente não pode querer disputar, mas a gente pode tentar diminuir o uso de droga com atividades que gerem prazer desse tipo, né? Guanambi. Como nós, profissionais da atenção básica, podemos intervir de forma efetiva em pacientes que negam o uso de drogas e álcool, né? Tipo assim, mentindo, né? Dizendo que não usam. Quando ele insiste, que seja isso, insiste em dizer que não está utilizando a droga, né? É bastante complicado, né? Como eu falei no início, né? O autodiagnóstico de doença psiquiátrica é uma coisa que até para quem é da área, né? É bastante difícil. E assumir que a pessoa tem uma doença psiquiátrica é considerado uma fraqueza emocional. Então, quando a pessoa é diagnosticada com um transtorno de pânico, ou com uma depressão, ou como um dependente químico, ela considera que ela não é fraca, ela considera que aquilo é uma fraqueza, e ela não pode demonstrar fraqueza. Quando, na verdade, é uma coragem absurda assumir que você tem uma doença psiquiátrica e que você quer tratá-la. Então, o que tem que ser incentivado neste caso é a coragem, a pessoa ter coragem, é um ato de coragem. Então as campanhas têm que trabalhar nesse sentido, né? Primeiro, levar ao esporte, à música, né? Atividades de interação social e também a pessoa ter coragem, né? Comunicar que isso é um ato de coragem muito grande, de quase, eu diria, um heroísmo. É um super-herói quem resolve assumir que é dependente químico e resolve tratar a dependência química. Porque você vai estar fugindo de um prazer muito grande e ninguém quer fugir desse prazer. Ninguém quer aceitar que tem algo te controlando, que não é mais você que está te controlando, e sim o prazer que você sente por alguma coisa. Essa questão é muito interessante, né? É uma questão que está na nossa sociedade, pouco se discute, né? Eu sempre brinco, é que nem falar de morte, né? As pessoas não querem falar sobre a morte, assim como não querem falar sobre a dependência química. É algo que está presente na nossa sociedade, deve ser debatido, deve ser discutido e principalmente esclarecer o que já se sabe dentro da neurociência, que ocorre no sistema nervoso central, para começar a entender o prazer que essas drogas geram em muitas pessoas, né? E por que elas são dependentes dessas drogas? Porque o prazer é muito grande. É difícil lutar contra esse prazer. Muitas vezes o prazer de estar com a família, o prazer de estar no convívio social, o prazer de estar praticando esporte, isso tudo é abandonado. O prazer de comer é abandonado. O prazer de comida, que é algo básico para a satisfação do ser humano, né? Para a existência, é abandonado para utilizar algum tipo de droga. Então, se me convidarem para outra palestra, eu também posso, ou ir até esses pontos, eu também... É só entrar em contato comigo, eu deixei aqui o endereço do Instagram, né? E nós podemos conversar e combinar uma palestra em loco para discussão ao vivo também, sem problema algum. O pessoal de Cruzeiro do Oeste aqui também está comentando que é um assunto que realmente precisa ser debatido e muito, e que são muitos os casos na sociedade, e que eles colocam aqui que tem que ser convidado mesmo para falar, porque tem muitas dúvidas, muitas vezes estão na frente do paciente e não sabem o que fazer com ele, né? Lógico, que abre várias questões, né? Vários tipos de até abordagens que a nossa equipe pode buscar para falar sobre encaminhamento, né? A rede de atenção a essas pessoas, aí o CAPS também, né? Ou localmente, os municípios. Por faixa etária, né? A abordagem por faixa etária que também bem diferente. É bem diferente. O adolescente, o prazer que ele sente com a droga, como o sistema nervoso central dele não está formado ainda, né? A droga é um achado na vida dele, né? Porque ele não está
O sistema nervoso central não está pronto para aquilo. E muitas vezes o uso das drogas durante a adolescência faz com que o resto da vida ele não vá conseguir funcionar corretamente o sistema nervoso central, porque a parte de inibição de comportamento dele, se ele utilizar drogas durante a adolescência, a parte de inibição comportamental, que é o discernimento, que é a consciência do certo ou errado, dentro do que é certo ou errado dentro da nossa sociedade, né, ele não vai ter mais. O usuário de droga durante a adolescência ele tem muita dificuldade de lidar com comportamento compulsivo na fase adulta. Ele pode se tornar um compulsivo. E a compulsão ela pode mudar, né? O comportamento compulsivo ele pode mudar de compras, chocolate, sexo, enfim, drogas. Então existem comida, compulsivos por comida. Né? Então a compulsão ela pode mudar, pode ter o encéfalo do compulsivo, né? A perda da capacidade de dizer não, ou de dizer chega, ou dizer assim tá bom, já é o suficiente. Guanambi tem mais uma pergunta, daí a gente já deu o nosso tempo aqui, a gente encerra com essa, tá pessoal? Guanambi, então, sabemos que cada vez mais a população opta para o lado mais fácil da satisfação e resolutividade que a medicação, principalmente para dormir, traz. Sim. Aí nessa linha, como a unidade básica de saúde pode auxiliar no desmame da medicação, já que o próprio paciente tem resistência a abandonar o remédio? Muito, né? Por quê? Porque o remédio não só induz o sono, porque o remédio também gera prazer, tá? Nós temos alguns princípios ativos de plantas, né, que são muito utilizados, né? A passiflora, né, que é muito utilizada. Nós podemos trocar e trocando esse medicamento pelo Zolpidem, diminuindo, fazendo o desmame dele com o Zolpidem, acrescentar alguma planta que tem efeito calmante. Inclusive hoje se vende em cápsulas, como um medicamento normal, só que é de venda livre. No Brasil ainda se pode fazer, através de receituário médico, manipular a melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido pelo corpo, né, pela glândula pineal, e ela induz o sono. Ela é produzida a partir da serotonina. Então, frequentemente, pacientes que têm baixa de serotonina também têm dificuldade na produção de melatonina, que são pacientes que têm depressão, pânico e algumas doenças psiquiátricas, onde você tem uma queda na produção de serotonina, consequentemente não terá a quantidade suficiente do hormônio do sono, que é um derivado da serotonina, que é a melatonina. Então a melatonina também serve como coadjuvante, né? E dependendo da dose ela induz o sono rapidamente. O problema da melatonina é que você não pode estar na frente de uma televisão ou de um lugar com muita luz, porque ela tem a ação dela não é a mesma, você tem que desligar tudo e apagar tudo para induzir o sono, né? Mas realmente eu tenho consciência do quão difícil né? Fazer o desmame de um fármaco benzodiazepínico, ou até uma troca. O Zolpidem não funciona com todo mundo, principalmente com aqueles que já têm essa dependência química, ou essa paixão, ou essa relação que eu chamo de amor, né? Até poderia dizer assim, pela droga que está gerando esse prazer ou esse alívio nesses pacientes. Birajara, se você quiser encerrar, deixar algum comentário final aqui para a gente encerrar hoje, um agradecimento. Bom, eu queria agradecer o convite, né, do Telesaúde, agradecer todas as pessoas envolvidas aqui, tanto na técnica quanto o convite inicial e também quem sugeriu a minha palestra, né. Sempre eu gosto de falar sobre isso, eu tenho já cursos e palestras aqui pelo estado de Santa Catarina, mas em qualquer lugar do Brasil eu posso falar sobre isso, é a minha área já há algum tempo, né. Gosto realmente de falar sobre o assunto, ficou faltando bastante coisa, em 40 minutos a gente não consegue abordar todos os assuntos, daria para falar sobre cada slide pelo menos uns 20 minutos, e é um prazer estar aqui, né? E esse assunto é um assunto que ele é muito interessante para qualquer profissional da área da saúde, e eu não diria só da área da saúde, é um assunto muito interessante para a sociedade como um todo. Temos que discutir, temos que esclarecer como funciona, para entender que é uma doença, para entender que tem um tratamento, para entender que isso é muito difícil tratar, certo? Que é uma doença que não é fácil de tratar. O índice de recuperação de dependentes químicos geralmente não é muito alto, principalmente se a internação é menor do que 3 ou 6 meses, certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado e até!